dessa política do Putin? O Putin não vai parar a expansão do Império Russo. Esse é o sonho dele. Ele quer ser o czar e refazer o Império Russo. Tá certo? Então, esse negócio da Ucrânia é só temporário. Eu não acredito que ele vá ocupar militarmente. Ele não precisa. Porque ele tem nas mãos um negócio chamado KGB. Né? É muito melhor do que o exército. A KGB coloca lá dentro 500 mil agentes. Esses agentes criam movimentos e eles fazem a própria sociedade aderir à Rússia. Você está entendendo? Depois fazem lá um plebiscito tudo falsificado e pronto, ele conquista a coisa sem dar um tiro. Ele pode fazer isso com muitos outros países em torno. E pior, pode fazer isso na Europa Ocidental. O pessoal esquece o seguinte detalhe. Olha, a pessoa que não tem o senso da quantidade não está bom da cabeça. Não basta a gente só distinguir qualidade, precisa quantidade também. A KGB é a maior organização de qualquer tipo que já existiu ao longo de toda a história humana. Ela tinha 700 mil agentes só dentro do território russo. E aproximadamente não menos de 20 milhões de colaboradores espalhados pelo mundo. Nunca existiu uma organização desse tipo. O que é o clero católico comparado com isso? O que é a maçonaria comparado com isso? É nada. Tá certo? Então a KGB tem uma capacidade de ação que nunca ninguém teve. Então ela pode modificar a situação interna de um país com a maior facilidade. E no Ocidente o pessoal burro, né, achando que, não, esse negócio de comunismo não existe mais. O comunismo não existe mais, meu filho, mas a KGB existe. Né? E, bom, além disso, o pessoal não sabe direito o que é comunismo. Eu expliquei um livro, publiquei um artigo outro dia, dizendo que o pessoal está muito enganado a achar que o comunismo é uma ideologia ou uma proposta da sociedade. O comunismo é uma organização. E ele pode mudar de casca quantas vezes ele queira, mudar de discurso, mudar de ideologia, como sempre mudou. E até mudar de nome, como a KGB já mudou 20 vezes. Agora chama FSB. Então o Putin não vai parar com isso. Agora o engraçado é o seguinte, é que nós sabemos que a Rússia é que fornece armas para tudo quanto é movimento terrorista no mundo. Ele está lá ajudando os terroristas que matam cristãos. Ao mesmo tempo ele joga umas migalhinhas para os cristãos ocidentais. E eles se derretem todos. Porque ele é anti-gay, porque ele é conservador, porque ele é cristão. Ele joga as migalhinhas, os caras pegam como se fosse cachorro, pô. Impressionante isso. E vai ter alguma reação da União Europeia, dos Estados Unidos? Tem alguma resistência a esse movimento do Putin? Olha, nós sabemos que o Obama está aqui no poder justamente para facilitar a vida de tudo quanto é inimigo dos Estados Unidos. Né? Você viu o que ele fez no ano passado? Esse homem soltou na rua 36 mil criminosos, que eram ilegais, que estavam aqui. 36 mil. Ali tem assassinos, estupradores, traficantes, etc. Botou toda essa gente na rua, colocando a própria população num risco iminente. Então, o homem que faz isso, ele é evidentemente inimigo do país. É só você estudar a história dele, você ver que ele é um inimigo dos Estados Unidos. Então, um país que está num conflito, às vésperas de um conflito com uma grande potência, que ao mesmo tempo é chefiado por um traidor, está numa situação muito precária, né? Então eu não acredito que haja nenhuma reação eficiente, mas vai haver, como tem havido, vários arremedos de reação. Como, por exemplo, esse negócio de bloquear os bens dos russos, etc, etc. Bom, bloqueia os bens dos russos, os russos não investem mais aqui. Tá certo? E no fim, que acaba perdendo com isso são os americanos mesmo. Quer dizer, o Putin ri dessas coisas, e ri com toda a razão, porque ele é um profissional, ele não é um bobão, né? E ele sabe que o Obama não é um inimigo para ser levado a sério, aliás, ao contrário, é um amigo, um colaborador. E a União Europeia não tem nenhum papel nesse conflito? Ora, é o tal negócio, teve aquele... Você vê, por exemplo, a situação da União Europeia perante o Islã. Então, o Tony Blair fez aquele discurso dizendo, não, o que nós temos é um conflito entre uma ideologia fundamentalista e o mundo moderno. Eu digo, peraí, mas não são coisas que estão no mesmo plano? A ideologia fundamentalista é vamos dizer, um código em bloco que todo mundo tem que obedecer, e ao contrário, o mundo moderno é a sua própria autodestruição. O mundo moderno está empenhado em destruir suas próprias bases religiosas, morais, etc, etc.
Então é um conflito onde um está querendo bater e o outro está querendo apanhar. Isso é o que está acontecendo. Tá certo? E acho que a União Europeia, ela, perante o Islã, é indefesa. E perante o Putin, ela depende do Putin para o gás, porra. Sem o Putin, a Europa não funciona. Agora, acontece o seguinte, os Estados Unidos têm reservas de petróleo aqui que são 25 vezes superiores às do mundo árabe, mas eles não querem tirar uma gota de petróleo, né? Então, se eles pudessem fornecer petróleo à Europa Ocidental, tornariam a Europa independente da Rússia. Mas na situação presente, o sujeito sem a ajuda do Putin, ele não pode fritar um ovo, porra. Então o que eles vão fazer? Vão reclamar? Vão reclamar um pouquinho, fazer de conta que estão bravos. E eu acho assim que o Putin, o espaço está livre para ele fazer o que ele quiser. Você acha que nem a China, que é uma grande potência, não tem nenhuma resistência ao Putin? Ao contrário, eles estão muito bem articulados, como sempre estiveram, desde o tempo do comunismo. Quem acreditava em conflito sino-soviético é um bobão, nunca existiu esse conflito. O conflito era só para enganar a imprensa ocidental. Eles sempre estiveram colaborando. Sempre o comércio funcionou normalmente entre eles, delegações iam e vinham, tinha colaboração econômica, militar, cultural, etc. Sempre teve. E hoje continua tendo. A China não vai arrumar uma briga, por quê? Veja, a economia chinesa é um negócio instável. Ela ali você tem muita riqueza em 5 cidades e o resto está tudo morrendo de fome, está entendendo? Então é uma coisa que impressiona muito do exterior. Mas eu não creio que os chineses se sintam, vamos dizer, fortes o suficiente para tentar uma coisa de dominar o mundo. Em primeiro lugar, você tem a barreira da língua. Né? Isso quer dizer, nem o chinês consegue aprender chinês. Como é que eles vão impor isso ao mundo? Não tem jeito. Tá certo? Os russos estão muito melhor, porque os russos são multinacionais. Né? Então, eu acho que a bola da vez é o Putin, sim. A gente vê que as nações que estão mais interessadas em livrar-se do dólar como moeda internacional, várias delas já têm acordo. Por exemplo, existe um acordo da China com a Austrália, eles não usam mais o dólar. Né? Parece que a China e a Arábia Saudita também não usam. Tem vários países que estão fazendo acordos bilaterais. Mas existe um grupo de nações que é o chamado BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tem o seu próprio projeto globalista. Na verdade, é o projeto russo-chinês. A gente fala BRICS, é quase um eufemismo. Na verdade, é Rússia e China. O resto não pode absolutamente nada. Ainda que tenha, vamos dizer, algum vigor econômico, como sem dúvida o Brasil tem, a Índia tem, a África do Sul tem, mas militarmente eles não são nada comparados com Rússia e China. Então, o BRICS não é nada mais do que o esquema russo-chinês, né, maquiado, né, como, aliás, é uma coisa tradicional na política soviética, camuflar-se sob o aspecto de terceiro mundismo, ou até havia o bloco dos países não alinhados, que estavam todos alinhados com a União Soviética. Isso nos anos 60 houve essa conversa dos países não alinhados. Né? Então, não alinhado quer dizer que estava alinhado com a União Soviética. Então o BRICS é mais ou menos a mesma coisa do ponto de vista assim, da sua fachada. E a ideia do BRICS é criar uma nova moeda internacional, portanto um banco central mundial que se substituiria ao Fundo Monetário Internacional e faria então circular uma nova moeda, o que significa automaticamente um governo mundial, sediado então na ONU. Isso já está num processo bem adiantado. Quando vocês lerem os comentários assim, americanos, eles enfatizam muito a ausência de unidade nos planos do BRICS, as dissensões internas, discordâncias, etc, mas isto, para quem tem alguma prática da história do movimento comunista, isso não significa absolutamente nada. O movimento comunista está dividido desde o seu primeiro dia, tá certo? E a divisão interna é frequentemente um dos meios pelos quais ele cresce e se desenvolve. Inclusive, a divisão é aproveitada como
um artifício pelo qual você pode seguir 2 ou 3 políticas diferentes, todas convergindo para o mesmo resultado. Então, a ascensão do BRICS e da nova moeda internacional, evidentemente, é a queda da economia americana. Né? Então, como é que estão os Estados Unidos reagindo a isto? Você vê que o governo Barack Obama ele tem se preocupado em 2 coisas. Primeiro, em aumentar a dívida, portanto, fomentar esta mesma crise. Segundo, cortar o orçamento das Forças Armadas, quer dizer, debilitar as Forças Armadas, justamente no momento onde há pelo menos 2 ameaças de agressão, uma por parte do Irã, outra por parte da Coreia. E, ao mesmo tempo, está fortalecendo formidavelmente os mecanismos policiais de controle interno. Vocês devem ter ouvido falar desta monumental compra de munições por parte do Homeland Security. Até 2 semanas atrás eram 1 bilhão e 600 milhões de rodadas de balas hollow point, que são balas proibidas para uso militar, portanto só podem ser usadas internamente contra, né, a própria população local. Também compraram carros de assalto e depois nessa semana veio mais compra de munições, mais compra de armamento e sobretudo compra o fuzil que eles querem proibir, que é o AR-15. Eles compraram uma multidão de fuzis AR-15 e ainda dizendo, por incrível que pareça, que era para defesa pessoal dos seus agentes, justamente quando o governo diz que o fuzil AR-15 jamais pode ser usado como arma de defesa pessoal, que ele é eminentemente uma arma de ataque. Então, tudo isto mostra o seguinte: o governo está perfeitamente ciente da crise econômica que vai vir, está ciente da queda da economia americana, que se anuncia aí iminente, e ele está preparado não para enfrentar a crise econômica, mas para enfrentar a crise social decorrente. Portanto, isso quer dizer que a queda do dólar já é aceita, vamos dizer, pelo governo americano como uma fatalidade, uma coisa que vai acontecer mesmo, e onde o que interessa não é tirar o país do buraco, mas simplesmente defender o governo contra a pressão e a crise social interna. Isso quer dizer o seguinte, que o nosso amigo Barack Obama ele está perfeitamente inserido dentro do esquema do BRICS. E não deixa de ser curioso que o próprio Fundo Monetário Internacional andou recomendando a troca do dólar por uma nova moeda internacional. Então, é claro que no discurso do BRICS, né, assim como, por exemplo, no discurso do professor Alexandre Dugin, toda esta coisa aparece como se fosse, vamos dizer, uma nova ordem mundial, uma outra ordem mundial, outro mundo possível, que então se oporia, né, a presente ordem mundial, né, chefiada pelo Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, ONU, etc, etc. Quando, na verdade, não é nada disso. A gente vê que todo este esquema globalista ocidental está favorecendo essa ascensão do BRICS. O BRICS não existiria sem o investimento ocidental lá, tá certo? E, sobretudo, quando nós vemos que esta elite globalista ocidental ela apoia, né, o Barack Obama, quer dizer, incondicionalmente, quando evidentemente a política do Barack Obama está voltada mais para fortalecer o BRICS e quebrar a espinha da economia americana do que para qualquer outra coisa, então nós vemos que esta competição entre 2 esquemas globalistas ela é mais fingida do que real. Parece que aí os 2 grandes esquemas, o russo-chinês e o esquema ocidental, eles se uniram para criar realmente uma nova ordem mundial do dia para a noite, né, centrada na ONU, assim, praticamente oficializada como governo mundial, e fazer isto em cima do cadáver da economia americana. Como, aliás, eu já vinha dizendo há muito tempo, eu só não tinha entendido, vamos dizer, a rapidez com que esta coisa pode
podia acontecer. O esquema está praticamente pronto e eu creio que, se não houver nenhum imprevisto e nenhuma... Pode haver imprevisto, porque esse esquema globalista ele já falhou várias vezes. Na verdade, eles contavam em ter um governo mundial na década de 80 do século passado e não criaram até agora. Então pode haver algum contratempo, mas se não houver nada, em menos de um ano esse esquema vai estar funcionando e a economia americana vai começar um declínio sem precedentes. No sentido contrário, existe o fato de que as reservas americanas de xisto bituminoso são as maiores do mundo e, até um tempo atrás, o processamento do xisto bituminoso para transformá-lo em petróleo é uma coisa muito complicada, mas agora tem a tecnologia para isso e é possível que, vamos dizer, a abertura e a exploração dessas reservas de xisto bituminoso levante a economia americana de uma maneira extraordinária, assim como ser um processo similar ou até maior do que aquela explosão de riqueza que houve quando se descobriu, né, o petróleo, né, entre o século XIX e XX. Né? Então, é possível que isso aconteça, isso mude completamente a direção das coisas. A mim me parece que o governo Barack Obama está preparado para as duas eventualidades. Quer dizer, para tirar proveito da destruição da economia americana, implantando, portanto, uma ditadura, né, e se aproveitando da própria crise social para se fortalecer, porque as crises sociais derrubam governos democráticos, mas fortalecem as ditaduras, e ele está montando tudo para fazer uma ditadura aqui. E também está preparado para outra eventualidade, vamos dizer, do crescimento, da recuperação econômica americana, da qual ele, sem ter mérito nenhum, ele apareceria então como o grande beneficiário, como o homem que salvou a economia americana. Eu acho que ele está pronto para as duas eventualidades. E não por coincidência, esse economista, o Porter Stansberry, ele já fez duas análises, na verdade contraditórias, uma num sentido e outra no outro, mas me parece que as duas fazem muito sentido. É possível uma coisa como é possível a outra. É possível a queda total, a crise social e a ditadura americana concomitante à instalação dessa nova ordem mundial centrada na ONU, na qual ordem, segundo a declaração dos próprios porta-vozes do BRICS, os elementos fundamentais da economia, os propulsores da economia, serão grandes empresas estatais dos vários países. Então, é claro, uma nova ordem mundial socialista, né? E é possível também a recuperação da economia americana. The next president of Brazil, 2018. Bolsonaro. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância